Agora nós vamos fazer a segunda parte da resolução do problema, considerando que a pressão atmosférica está agindo no ramo do lado direito do manômetro. Então nós temos uma pressão ΔP agindo no ramo direito do manômetro. Aí nós vamos aplicar. Então, considerando o ramo do lado esquerdo, nós vamos ter o querosene preenchendo toda aquela extensão da altura H0 mais H1 e mais o L que foi deslocado por conta da aplicação dessa ΔP do lado direito. Então, nós vamos ter no lado esquerdo o ρ do querosene vezes G, que multiplica H0 mais H1, como estava no início, e mais o deslocamento daquela coluna de água, que agora vai se compensar, vai passar para o outro lado do ramo por conta da aplicação da pressão. Aí nós vamos ter uma coluna de querosene e mais um pedacinho da coluna de água que foi deslocada, um pedacinho de altura correspondente a L. E do lado do ramo direito, nós vamos ter a altura que a gente tinha originalmente diminuída exatamente dessa quantidade de água que foi para o lado de lá. Então, nós vamos ter o ρ da água, G, e o H1 que havia antes, menos o L que foi deslocado, e a aplicação da pressão. Então, a gente vai iniciar essa segunda parte da resolução desenvolvendo essa equação aqui, essa expressão. Agora nós vamos então abrir e passar, né? Porque na verdade o que a gente quer aqui? O objetivo da gente é investigar quem é L, porque a gente precisa descobrir quem é H. Nós já descobrimos quem é H1, então H1 já é conhecido. H0 foi dado problema, H1 a gente conseguiu identificar resolvendo o problema com a primeira situação. E agora nós vamos investigar quem é L, porque a partir de L nós vamos saber quem é a altura H que é solicitada no problema. Então agora nós vamos tentar agrupar os termos em L para poder isolar L e achar quem é o valor de L. Então nós temos L aqui e nós vamos distribuir esse termo aqui para juntar esse L com o de cá. Então vamos primeiro fazer essa distribuição aqui. Vamos repetir tudo que a gente tinha antes. Então, nós temos esse primeiro termo em L. E agora vamos fazer a distribuição desse termo e passar para o lado de lá. Então, nós vamos ter ρ da água, G, H1, menos ρ da água, G, L. E aí, a gente tem esse menos aqui, né? Só que quando a gente passar para o outro lado da igualdade, vai ter que passar para o outro lado da igualdade, nós vamos ficar com mais, porque aqui nós temos ρ da água, G, menos L. Quando passarmos para o outro lado da igualdade, nós teremos mais L. Então, a gente já tinha esse primeiro termo com L, e agora a gente vai ter esse segundo termo, que quando passar para o outro lado da igualdade também vai passar positivo. Aí nós teremos ρ da água, GL, e teremos mais um outro termo, ρ da água, GL, que somando vai ficar ρ da água, G, vezes 2L. Então, a gente só fez passar, distribuir aqui e passar esses termos para o outro lado da igualdade. Bom, então vamos prosseguir aí. Uma vez que a gente já agrupou esses dois termos em L aqui, que ficou ρ, G da água, 2L, vamos retornar aqui para o começo da equação. Então, nós tínhamos ρ do querosene, G, e aqui distribuindo esse termo agora, H0, ρ do querosene, G, H1, os dois termos do ρ da água e L, isso aqui a gente só fez repetir, e o ΔP também a gente só fez repetir. Então, nós agora vamos deixar os termos em L do lado esquerdo da igualdade, vamos passar todos os demais
para o outro lado da igualdade. Então vamos lá, vamos resolver agora isso aí. Isso aqui a gente vai deixar até a gente poder isolar quem é esse L aqui. Agora, agrupando, como a gente já tinha feito aqui, nós tínhamos o rho da água G, aqui passamos. Esse termo aqui veio para o lado de cá. O que é que nós tínhamos ainda aqui? Nós tínhamos rho da água, passou para o outro lado da igualdade, ficou positivo. G vezes H1, passou, ficou positivo. Delta P passou para o outro lado da igualdade, também ficou positivo. E esse que estava no lado esquerdo da igualdade, a gente passou para o lado direito, aí ficou negativo, que é rho do querosene vezes GH1, menos rho do querosene de novo, GH0. Observe que aqui nós temos rho do querosene e rho do querosene, né? Também rho do querosene vezes G. A gente pode agrupar isso aqui, e a gente vai agrupar, nós vamos ficar com esse termo aqui, rho do querosene, mais pra frente a gente vai fazer isso. Então, retornando aqui, nós vamos agora, o que é que nós podemos simplificar? Porque nós já temos uma equação com bastante termos conhecidos. Nós conhecemos rho da água, G, mas a gente vai investigar agora quem é L. Conhecemos ΔP, conhecemos já H1 e conhecemos H0. Todos esses termos que estão aqui na equação agora, eles são conhecidos. A gente só precisa saber quem é L. Mas observe, para simplificar, antes de substituir, nós já podemos observar que nós temos rho da água G aqui. E aqui, esse rho do querosene pode ser substituído pela densidade do querosene vezes o rho da água, como também esse, que é o que nós vamos fazer a seguir. Para a gente ficar com todos os termos praticamente com rho da água e G. Agora vamos para cá. Vamos identificar. Aqui. Nós temos rho da água G vezes 2L, temos o termo rho da água G. Aqui nós não temos, mas a gente vai depois, quando for simplificar, dividir esse termo por rho da água G. Temos aqui rho da água G. E aqui a gente também agora obteve, uma vez que substituiu a densidade do querosene vezes o rho da água. E temos aqui também rho da água G. O que é que nós vamos fazer? Dividir essa equação todinha por rho da água G para torná-la mais simples de ser trabalhada. E aí nós temos aqui rho da água G. Vamos dividir a equação todinha por rho da água G. Então vamos fazer isso agora. Simplificando, agora a gente já pode passar para o lado de cá. Vamos dividir toda a equação por rho da água G e vamos obter essa expressão bem mais. Então, agora que a gente simplificou, dividiu a equação toda por rho da água G, todos os termos tinham rho da água, ficaram mais simples. Então, a gente tinha rho da água, ficou só com 2L aqui, e o termo em ΔP que não tinha rho da água G, somente ele agora vai ficar com rho da água vezes G, dividido. Aqui a gente, quando dividiu, se tornou bem mais simples, porque ficou ó, H1 menos, e o outro termo que a gente conseguiu agrupar os termos com rho de quê? Com rho do querosene, que aí ficou densidade do querosene vezes H1 mais H0. E a gente já tem esses valores aqui conhecidos. Só nos resta agora fazer a substituição desses valores todos conhecidos para saber quem é L. Agora é só substituir. Como a gente está multiplicando aqui, a gente já vai passar o 2 dividindo. Vai ficar esse termo todinho aqui dividido por 2. Então a gente colocou um meio aqui, que a gente vai agora dividir isso tudo aqui por esse termo. Pronto. Então nós vamos agora só substituir valores, tá? Que a gente conhece todos esses valores. O que é que a gente vai ter aqui agora? A pressão era conhecida, o rho da água é conhecido, a gravidade é conhecida. O H1 a gente obteve na primeira parte da resolução, que é 91,1 milímetros. Aqui é a densidade do querosene que é conhecida, H1 é conhecido e H0 também é conhecido.
Resolvendo tudo isso, o que é que eu fiz? Eu primeiro resolvi aqui, que está tudo em milímetros, eu resolvi esse primeiro termo aqui, esse último termo. Resolvendo tudo isso aqui, nós vamos obter 0,08 milímetros. Mas observe que a primeira parte dessa equação aqui, ela está em metros. A gente vai ter que transformar ou metros para milímetros ou milímetros para metros. Eu escolhi transformar metros para milímetros. Agora vamos investigar quem é um Pascal. Pascal é Newton por metro quadrado. E aí nós vamos ter 98 Newton por metro quadrado, dividido pelo rho da água, que é 10 a terceira quilo por metro cúbico, dividido pela gravidade, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, mais 0,08 milímetros. Trabalhando ainda aqui agora para a gente reduzir metro a milímetro. Quem é um Newton? Um Newton é 98 kg, que é massa, vezes a aceleração. O metro, que é massa vezes a aceleração, que está em metro por segundo ao quadrado. Aí a gente tem nós temos aqui agora sim, que é Newton por metro quadrado, tá certo? Então tá um Newton dividido por metro quadrado. Temos o rho da água, que é 1000 kg por metro cúbico, 10 a terceira kg por metro cúbico, e temos a gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Você pode observar que a gente vai poder cortar metro vezes metro cúbico, fica metro a quarta, dividido por metro quadrado vezes metro, a gente vai ainda ficar com 1 metro, que aqui é metro a quarta dividido por metro quadrado vezes metro, vai ficar metro. Então, nessa resposta aqui, quando a gente fizer essas contas todas, nós vamos ficar 98 dividido por 9,8, vai dar 10 metros. Só que a gente tinha esse 10 ao cubo aqui, né, que é da massa específica da água. Então, nós vamos ter 10 metros dividido por 10 a terceira, ficaria 0,01 metros. Aí agora aqui a gente está usando a transformação de metro para milímetro. Então quando a gente fizer, vai cortar aqui 10 a terceira, vai ficar já a resposta em milímetro, que vai cortar metro com metro, essa resposta todinha aqui vai ficar 10 milímetros mais 0,08 milímetros. Então eu já posso obter quem é L, porque L é metade de 10,008 milímetros, que dá 5,04 milímetros. Obtendo L, agora a gente pode achar quem é o H, que era o que o problema pedia no início. Então, H é H0 mais 2L. Como achamos L, é só substituir. H0 era 20 milímetros, mais 2 vezes 5,04 milímetros, que dá 10,08. Ou seja, nossa resposta final do problema é 30,08 milímetros, que era o que era solicitado na questão.